Hoje, o nosso tema hoje é emprego ou trabalho? Né? É uma pergunta, emprego ou trabalho? Qual que é a resposta? Estou perguntando. Na resposta nós vamos aqui caminhar aqui para... né? Tem muita gente que quer emprego, né? Não quer trabalho, né? Verdade. Só quer emprego, né? Não quer trabalho. Aí é meio difícil. Então vamos lá. Gênesis 39, de 20 a 23, fala assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Trabalhem, segura aí. De acordo com Miles Monroe, é isso mesmo? Isso. É Miles ou... Miles Monroe. Miles, hã? É isso mesmo. Tá. Seu emprego é aquilo que vive. É treinado a fazer e em seu emprego você possui algumas tarefas específicas e é pago para cumpri-las. Mas seu trabalho é diferente, ele é aquilo que você nasceu para fazer. Ele tem a ver com o seu propósito de vida e lhe é revelado através dos dons que Deus lhe deu. Nenhum empregador na terra pode tirar isso de você, nem tampouco demiti-lo disso. Podem dispensá-lo de um emprego, mas de ser você mesmo, nunca confunda seu trabalho com seu emprego. Preste atenção a esta diferença para manter o foco em seu verdadeiro trabalho, independentemente de isso acontecer no contexto do ambiente do seu emprego. Empregos são temporários, o trabalho é permanente. Vejamos outras diferenças entre o emprego e o trabalho. Não é? Então, nós temos o emprego e o trabalho. Sim. Então, trabalha. Essa é uma questão, Guerra, muito interessante para esse momento que a gente está vivendo. Sim. Não é? E nós temos recebido, inclusive, muitas mensagens falando a respeito de uma necessidade de emprego, né, ou de uma porta para se abrir. Sim. E foi pensando exatamente nisso que a gente organizou esse tema para a gente discutir, porque a gente sabe o quanto isso acaba gerando crises pessoais, não é? E crises no contexto familiar, exatamente por não entender ou não discernir exatamente como se comportar diante dessa suposta crise ou desse momento onde as coisas precisam estar bem claras e bem definidas. Então, Miles Monroe, ele escreveu alguns livros e um desses livros fala exatamente a respeito disso, vencendo a crise, né? Ele é um pastor das Bahamas e ele tem uma visão muito interessante a respeito disso e esse princípio, né, foi alguma coisa que ele realmente escreve, fazendo a diferença entre o que é emprego e o que é trabalho. E hoje muita gente tem perdido o emprego e tem vivido uma realidade de não ter o emprego. E isso não significa não ter o trabalho, né? Exatamente. Então, pastor Márcio também, ele costuma falar muito a respeito disso, né? Que você pode não ter o emprego, mas isso não significa que você não tenha um trabalho. Num contexto de igreja, a gente também vive isso. Qualquer lugar que você for, você, como sendo um embaixador do Senhor, você vai ter trabalho. Se não tem ninguém convertido, você vai ter o trabalho para pregar para que eles creiam. A partir do momento que alguém crê e passa a ter o novo nascimento, você já passa a ter o trabalho de cuidar das ovelhas do Senhor e ensinar e discipular. Sim. Então, trabalho sempre tem, né? Trabalho sempre tem. A questão é exatamente o ponto.
né? O que é o emprego e o quanto eu dependo do emprego, e o que é trabalho e o quanto eu vou exercer esse trabalho. E quando a gente colocou esse texto de José, nós vamos ver exatamente que José tinha uma visão para o trabalho e não uma visão para o emprego, né? Porque ele estava ali na prisão. Antes ele era escravo, ele cumpria aquilo que tinha que fazer. Talvez ele pudesse até entender que a função dele na casa de Potifar fosse um emprego, né? Apesar dele não ter um salário, mas ele tinha obrigações que ele tinha que cumprir, e como escravo ele recebia, né, aquilo que cabe ao servo receber. Mas ele tinha as suas obrigações e cumpria as suas obrigações. Mas na prisão, José não tinha obrigação nenhuma. Ele não tinha, né, que cumprir nada, que fazer nada, que dar algum tipo de resultado. Ele era simplesmente um prisioneiro como um outro qualquer. Exatamente. Mas ele não se limitou a viver como todos os outros. Ele trabalhou e trabalhou bem, fez o melhor que pôde, Deus o prosperou, e isso deu a José condições de viver uma vida muito melhor e diferenciada de todos os outros presos. Exato. Então, o comportamento dele em cumprir o propósito e usar as habilidades e os dons que Deus já tinha lhe dado, né? Isso é trabalho, fez com que ele ficasse numa posição privilegiada em relação aos outros presos, e ele ainda teve uma visão de futuro muito mais ampliada e teve alguns privilégios. E o melhor de tudo isso, cumpriu o propósito de Deus na vida dele e na vida das pessoas que estavam ao seu redor. Então, isso é trabalho. Então, é aquilo que você faz porque sabe fazer, se preparou para fazer, recebeu dons e habilidades para fazer, gosta de fazer, né? E não precisa ninguém mandar. E o ser remunerado ou não por isso é só uma circunstância. É verdade. Bem diferente do emprego. Como Guerra disse, emprego todo mundo quer. Todo mundo quer. Nem que seja só para colocar o paletó pendurado. Não é? É verdade. Claro que isso não existe aqui. Né? É lógico, no Brasil com isso certeza. não existe. Aliás, Mas tem determinados lugares, né, que a pessoa tem um emprego, deixa E o paletó, aí vai. né, e todas as vezes que pergunta, não, daqui a pouco ele volta, o paletó tá ali. Tá aí. Logo, logo tá chegando. Logo, né? logo tá chegando. Aí a cadeira faz assim. Aí a cadeira trabalha, né? Trabalha, mas... Não, faz tempo que não isso aqui aparece. volta que tão cedo. Vamos lá, gente, nós temos já participações aqui no nosso programa. O DDD 84, do Rio Grande do Norte. Olá, bom dia. A Loura de Alexandria, em Rio Grande do Norte. Eu peço oração por toda a minha família. Gosto muito de assistir o programa de vocês e também do pastor Márcio Valadão. Amém, glória a Deus. Vamos orar sim por você, viu, querido? Aqui no final do programa. Temos aqui uma outra participação. Bom dia, peço oração porque estou muito angustiada. DDD 33, aqui no interior de Minas Gerais. Não se identifica, mas nós vamos orar sim, pedindo que Deus possa trazer toda a graça, né, e a unção sobre a sua vida. DDD 31, irmãos, peço que orem por mim. Amanhã tem um médico e existe a chance de ter que fazer algum procedimento. Quero que Deus me livre de qualquer tipo de tormento. Obrigado. Nós vamos orar assim, pedindo que tudo aconteça debaixo da graça do Senhor. Graça e paz, queridos. Sou de Conselheiro Lafayette, aqui próximo de Belo Horizonte. Peço oração pelo meu filho Anderson, que está já mais de um ano que não fala comigo por ter dificuldades para perdoar. Peço oração por toda a minha família, pelos meus pastores, o Florisvaldo e Aguinaldo, no nome de Jesus. Nós vamos orar assim, ok? Nós temos aqui, Rogério, emprego é aquilo para o qual fomos treinados.
mas o trabalho é aquilo para o qual nascemos. Isso é o caso, né? Demais. De ter essa visão de que eu tenho esse dom, né, e faço com excelência, né? E não que eu fui treinado, mas que algo natural que brota na vida da pessoa, né? Entendeu? E é muito importante. Inclusive, Rogério, isso traz até prazer em a pessoa fazer. Ela se sente alegre, o tempo passa, né? A gente nem vê. A gente não vê o tempo gosta passa. Do que faz. Gosta do que faz, né? Independente se tem recurso ou não tem recurso, ela faz com o coração. Voa assim, você nem vê passar, e isso é muito interessante, que a gente sente bem com aquilo que está fazendo e gosta, né? É interessante que são coisas naturais, né? Que surgem, ou seja, que a pessoa faz com espontaneidade, natural. Sim. E quando a pessoa identifica e sabe o que é isso que foi chamado, vocacionado para fazer, ou seja, durante a sua vida ela vai aperfeiçoar, com certeza, né, aquilo que flui naturalmente da sua vida. E o inverso é verdadeiro também, né? É interessante quando o Guerra estava falando, né, que o emprego é aquilo que nós fomos treinados a fazer. Eu já visualizei uma linha de montagem, né? E isso ficou muito comum, né, principalmente depois da Revolução Industrial, né, que a gente começou a ter essa visão com mais frequência, onde a pessoa é treinada a fazer uma coisa e ela faz aquilo o tempo inteiro. Então, se ela só aperta um botão, ela aperta um botão, e ela está ali. E a única coisa que ela faz é aquilo. Então, às vezes, ela foi treinada para fazer só aquilo e acaba perdendo, Guerra, até a visão do todo. Perde. Então, ela não sabe o que foi feito antes, não sabe o que vai ser feito depois e muitas vezes não consegue nem enxergar o produto todo acabado, porque isso já está lá dentro de uma caixa e já está lá e ela nem sabe mais que parafuso foi que ela apertou. Não sabe mesmo não, já fica... Não é? O automatismo é tão grande. O automatismo. Então, o emprego é isso. Eu preciso de você para fazer isso, você está treinado e vai receber todo o treinamento para fazer isso, e é só isso que você vai fazer. Porque se você fizer qualquer coisa além disso, você vai atrapalhar os outros. Verdade. É isso mesmo. Não é? Então, é uma peça da engrenagem. Então, é aquilo que você foi treinado para fazer. Ao passo que o trabalho é aquilo que você nasceu para fazer. Olha a diferença. Então, você nasceu para fazer isso. Você nasceu para viver dessa forma. E isso, quando você nasceu, você já recebeu tudo aquilo que precisava para fazer isso. Então, o emprego tem a ver com uma ocupação. O trabalho tem a ver com um chamado e com um estilo de vida, que é aquilo para o qual você recebeu de Deus como destino para fazer. Então, o trabalho é como se fosse o destino que você tem. Então, é extremamente importante entender isso, porque muitas vezes você pode ter um trabalho e ter um emprego. Sim, com certeza. E pode ter tanto o trabalho dentro do seu emprego, como um trabalho fora do seu emprego, né? A gente vê isso, inclusive, em quem tem, por exemplo, as mulheres que acabam falando que tem dupla jornada. Sim, acabam tendo dupla jornada de trabalho, porque uma é o emprego, a outra é o trabalho que ela tem em casa. Então, uma coisa é aquilo que ela assumiu, que é aquilo que ela faz, que foi chamada para fazer. Ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, né? A outra coisa é aquele negócio que chega, bate o cartão e... Uma ocupação, né? A ocupação, né? Então, a gente vai ver outros detalhes dessa diferença, não quero comentar muito agora para não ficar, mas é muito importante a gente começar a definir logo isso, né? Uma é aquilo que eu fui treinado para fazer, a outra é aquilo que eu nasci para fazer, e isso é extremamente diferente. Ok. Bom dia, pastores, saudade, não tive como assistir o último programa,
Parabéns pelo programa e obrigado pelas orações de vocês. Um abraço para os 3 e 2 para o Guerra. É a Simone de Mossoró. Aí, 2 para você. Simone, ó, 2 para você. Mais 3 para você. Amém. Deus abençoe. Beleza. Temos aqui outra participação, DDD 84. Meu nome é Matheus Silva, peço oração pela minha banda, os Guerreiros do Rei. Ó, os Guerreiros do Rei, só, a espada. Não. Isso aqui é banda. Para que Deus possa nos abençoar. A paz do Senhor para os pastores, que Deus abençoe os 3. Amém. Amém. Muito obrigado. Vamos ler mais um aqui, a gente já vai. Bom dia, pastores. Graça e paz, adoro o seu programa. Assisto direto à Rede Super. Tenho aprendido muito. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. É da Igreja Batista de Barra do Garças, Mato Grosso. Grande abração. Deve ter muita garça lá, né? Tranquilo. Será que é o nome? Eu não conheço lá não, mas garça eu conheço. Já alguma coisa. Já sabe que não é galinha, né? Pelo menos você distingue entre ela e uma galinha. Vamos lá. Aqui, emprego é uma carreira, mas o trabalho é uma missão. Não é? Então há uma diferença aí, né, Eugênia? Entre a carreira emprego e a é uma missão. ocupação e o trabalho é uma missão. Emprego é uma carreira. Uma carreira. Carreira. E o trabalho é uma missão. E é interessante porque quando a gente pensa em termos de carreira, nós normalmente pensamos na possibilidade de construir essa carreira. Com certeza. Né? Então, eu posso construir uma carreira. Então, no meu caso, por exemplo, eu fui professor e fui professor durante muitos anos, né? E eu realmente construí essa carreira. Me preparei para ela, que é o caso, né, do primeiro item. Então, eu me preparei para ela, eu fui para a faculdade, eu fiz a faculdade, fiz estágio, procurei o emprego, entrei no emprego, depois fiz concurso, passei no concurso, assumi e fui desenvolvendo essa carreira. Então, isso é um emprego, uma carreira. Agora, o trabalho é uma missão. E a missão a gente não constrói, a gente assume. Isso, muito bem. Não é? Com certeza. Eu não vou construir uma missão. Eu vou assumir a minha missão. Aí eu vou assumir o meu papel, né? E assumindo essa missão, cumprir o propósito. Com certeza, né? E aí então, vem a diferença. Isso é diferente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.